As nossas adaptações, elas são de boa qualidade, são de ótima qualidade técnica, com bastante pesquisa histórica no geral. E nós temos muito material literário que pode ser aproveitado, isso ajuda a nossa produção literária. Normalmente as pessoas têm algumas observações em relação a essas adaptações, mas eu acredito que seja muito mais em função da especificidade do suporte ou do meio, porque são meios diferentes. A literatura é livro, então é uma matéria uniforme, a palavra. Se for passar para o audiovisual, com certeza eu terei algumas diferenças, a gente chama de disjunções, né, por conta de uma questão mesmo do suporte do produto. Mas a avaliação é muito positiva, sim, muito positiva. Nós já tivemos mais espaço, acredito que esse espaço diminuiu por questões que vão desde a nossa crise educacional, que as pessoas não conseguem, não têm mais aquela formação de base que valorize a literatura, como meio, inclusive de hobby, de lazer. E eu tenho sentido falta desse espaço, sim. Acho que a grande última adaptação que nós tivemos foi O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Foi a grande última adaptação. E ela teve bastante aceitação. Com permisso de Vós Messê, Patrícia. Eu sou o capitão Rodrigo Cambará, um criado de Vós Messê. O meu conselho é que Vós Messê pegue o seu cavalo e vá embora daqui o quanto antes. E a anterior, que é a que eu estudo, é a Gabriela do Jorge Amado, em 2012. Também foi uma produção interessantíssima e que deu bastante repercussão. Mas bonita. Agora, poderia haver mais espaço, talvez em programas mais populares. Pega um programa matinal, bota uma entrevista a um professor, mostra alguma coisa. Programa que talvez não seja o educando que assista, mas os responsáveis por ele. A TV Cultura tem um programa interessante que é o Contos da Meia-Noite. Ela entrou na ponta dos pés, tirou os sapatos para subir a escada. O terceiro degrau rangia. Pulou, apoiando-se ao corrimão. Adriana! E ele tem uma abordagem, é muito prática, muito barato, porque não é uma adaptação, é só uma leitura dramática, só que ele é à meia-noite. Então, já tem essa limitação por conta do horário. Esse tipo de programa é bem interessante. Um programa que entreviste um autor, mas tem que botar nesses outros programas que tenham mais inserção popular, que é exatamente para chamar o público que não está habituado. Ainda falta espaço, sim, viu? No geral, as adaptações, elas vêm com a inscrição livremente inspirada em. Quer dizer, elas já não têm tanto aquele compromisso, já um pouco se resguardam desta condição. O que a gente precisa pensar é o seguinte, o que eu tenho lá descrito em palavras precisa virar uma ação, precisa virar um audiovisual. Então, preciso respeitar o meio, o ritmo, as condições, inclusive aquilo que é mais apetecível para o próprio público. Então, já houve muita discussão, eu lembro do outra minissérie que eu estudei, que era a Casa das Sete Mulheres, que é o tema aí da minha dissertação de mestrado. E houve confusão, a família, as famílias dos grandes nomes entraram realmente em confronto, não é assim, né? O Bento Manuel está sendo retratado como um vilão, ele não é, ele teve o seu papel. Vós Messê está em dívida comigo. Não que esteja lhe cobrando. Mas se eu soubesse que o preço seria esse... O que teria feito? Deixava os caramurus molestar sua família. Roubar, matar, desonrar Dona Caetana. Porque não existe, na verdade, esse compromisso com a relação histórica. Existe aí um meio de entretenimento que vai nos dar um pouquinho daquele gostinho de quero mais que vai nos levar a ler. Então, essa questão de ser fiel ou não, eu lembro dos Maias, que foi uma minissérie que muitos consideraram extremamente lento, problemático, porque foi muito fiel ao livro. E a Condessa? Recebe sempre as terças-feiras. Então, isso é algo que os diretores já sabem mais ou menos como lidar. Vão aparecer personagens novos, vão aparecer circunstâncias diferentes. Por quê? Porque eu preciso criar condições para que essa narrativa se desenvolva em outro ambiente. Então, a questão de ser fiel ou não vai diminuir a qualidade deste produto, que é uma outra obra. Normalmente, o que eu ouço de comentário é, o livro é muito melhor. Sim, porque o livro tem muitos detalhes e no livro você faz a leitura, você é o diretor. Tem uma descrição e você imagina. Na adaptação, aquilo vira um personagem, está encarnado.
E aí você pode achar, não era como eu imaginei. Claro, você tem a sua liberdade. Então, essa questão das relações entre as duas é uma relação que deve ser vista com muita parcimônia, não deve ser o critério primordial para se julgar a qualidade aí de uma adaptação literária para a televisão. Se a nossa escola não consegue formar o leitor, ele realmente terá dificuldades em valorizar todos os produtos que derivam do livro. Mas, no geral, quando tem um apelo, um apelo histórico, um apelo estético, eu acho que isso chama a atenção, sim, do nosso telespectador. Eu acho que há abertura e nós temos também autores que produzem gêneros dos mais diversos. Grandes épicos históricos, como o exemplo Tempo e o Vento, que eu já citei, como a Gabriela, que eu citei também, que é muito mais uma crônica localizada, mas que tem muito tempero do Brasil. E também nós temos escritores muito mais contemporâneos, Luiz Fernando Veríssimo, que tem agora, disse que ele achou até interessante, que eles estão fazendo rápidas adaptações das crônicas dele, que chama Amores. Ele fala que ele sempre falou tão contrário do amor, quer dizer, o outro lado do amor, mas um lado muito mais bem-humorado. Que aconselho, nunca leve sua mulher numa reunião de amigos do tempo da faculdade. Você não lembra? O outro cara era você. Então, existe sim essa questão, essa abertura, o público se interessa, mas depende muito da abordagem. Não pode ser aquela mesma abordagem da escola, que era ler para fazer prova e resumo. Isso ninguém nunca vai gostar. Eu tenho aluno que já falou para mim, professor, eu odeio Machado de Assis. Eu odeio. Mas por quê? Ele não foi ensinado a gostar. Ele não tem como valorizar aquilo que ele não conhece. Então, se nós conseguirmos pegar lá pelo gosto, todos os recursos que nós temos, nós vamos conseguir sim uma boa adesão. É possível sim. Eu acho que há uma preocupação com aquilo que, quanto isso vai custar? Quanto de pesquisa eu vou envolver? E mais, isso vai me trazer audiência? Vai me trazer Ibope? Então, grandes épicos, como O Tempo e o Vento, que já foi até comparado com 100 Anos de Solidão, eles têm aquela pitada de história, de guerra e de drama romântico. Mas eu preciso de uma pesquisa, preciso saber quem são esses personagens. Eu ouvi algumas críticas, por exemplo, na caracterização de personagens, que eram os personagens nativos ou os indígenas aí da série. Talvez faltou um pouquinho mais de aprofundamento, qual é o papel dele, nessa narrativa toda. Só que o tema é muito amplo, envolve assim sagas e famílias. Então essa questão eu acho que do custo também relaciona. É claro que hoje a gente tem muita computação gráfica e há soluções também que acabam barateando. Você pode fazer uma cena de uma grande batalha com outros recursos externos, Isso barateia bastante.